Sorocaba já registra aproximadamente 200 moradores de rua na cidade. A gente não sabe a reação, o que vai fazer, a gente passa sozinha aqui. Dá um pouco de medo, sim. Tem uns que até saem correndo de nós. 7 caixas eletrônicos foram explodidos no centro de Iperó. Que você não tem liberdade nenhuma. Bandido tem. Acidente da Castelinho em Sorocaba deixa 17 vítimas. ONG de Cerquilho realiza soltura de pássaros. Olá, boa noite. 7 caixas eletrônicos foram explodidos no centro de Iperó hoje de madrugada. Ninguém foi preso. No início da tarde, equipes da prefeitura removiam cacos de vidro de uma das agências que precisou ser interditada pela Defesa Civil do município. Os 2 bancos ficam no centro da cidade. De acordo com a polícia, as explosões aconteceram ao mesmo tempo, por volta das 3 da manhã. Esta representante do Sindicato dos Bancários afirma que a repetição de ataques como estes na região preocupa a categoria. Eu acho que os bancos devem rever essa questão do autoatendimento, principalmente à noite, de madrugada, né, que é a hora que mais acontece esse tipo de atentado. As explosões provocam medo na população. Não dá nem para entender o que acontece uma coisa dessa. Porque você não tem liberdade nenhuma. Bandido tem. Eu acho que é falta de segurança, né? Lógico. Não tem segurança aqui. Além disso, os usuários terão dificuldades para usar serviços bancários. Aqui em Iperó não tem mais nada, tem que tudo para Boituva, tudo na cidade de Boituva. Para pegar igual a merreca, a gente que é aposentado, tem que andar onde outra cidade, porque não tem aonde tirar. Os casos serão investigados pela delegacia da cidade. Acidente entre uma van e um carro na Castelinho, em Sorocaba, deixou 17 vítimas. O acidente foi no quilômetro 6 da rodovia Senador José Hermílio de Moraes. Carros de resgate do Corpo de Bombeiros, do SAMU e viaturas da concessionária que administra o trecho fizeram o socorro. 13 pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Regional e ao pronto-socorro da Zona Norte de Sorocaba. 3 vítimas recusaram ajuda e uma foi socorrida por pessoas que passavam na hora do acidente. Durante o resgate, motoristas foram orientados a passar pelo acostamento da rodovia. Agora um fato curioso. Um homem embriagado foi parar na companhia de polícia de São Roque por livre e espontânea vontade. Segundo a polícia, ele reclamava que o carro dele foi batido, mas segundo a própria polícia, o reclamante teria batido no bairro Santa Rosália. Ele foi detido em flagrante, pagou a fiança de R$ 1.500 e depois liberado. 3 homens, uma mulher e um menor de idade foram detidos por tráfico de drogas em Itapetininga. Segundo a DIZI, as prisões ocorreram nos bairros Jardim Santa Inês e Vila Prado. Foram apreendidas porções de cocaína e crack e aproximadamente R$ 6.000 em dinheiro. Os homens vão para a cadeia de Itapeva, a mulher para a cadeia de Cesarulange e o menor para a Fundação Casa de Sorocaba. Um lixeiro agrediu, roubou o carro e tentou sequestrar uma mulher no centro de Iperó. Durante a ação, ele derrubou a tornozeleira que o rastreava. O suspeito cumpria pena em regime semiaberto e estava em horário de trabalho. Mesmo assim, ele conseguiu fugir no carro da vítima. Quem passa por pontos de grande movimento de Sorocaba deve ter notado a presença de moradores de rua. O que chama a atenção é a seguinte realidade: será falta de política social ou crescimento dessa população? A presença deles em vários pontos da cidade incomoda, mas não por compaixão, por medo. A gente não sabe a reação, o que vai fazer, a gente passa sozinha aqui. Dá um pouco de medo, sim. Não sabe, né, que uma pessoa dessa é capaz de fazer, né? Já conheci bastante pessoas, já que foram assaltados, moram aqui pra cima, esse é o problema mesmo. O pessoal chega a ter medo de vocês ou não? Tem, demais. Tem uns que até saem correndo de nós. É assim mesmo a vida, é desse jeito aí, o preconceito vai existir sempre. Para o deputado federal Jefferson Campos, a quantidade de mendigos já se tornou um problema de segurança pública. Em Sorocaba, a olhos nus, tem crescido muito o número de moradores de rua, em situação de rua, pessoas que estão envolvidas são usuários de drogas, pessoas que cometem pequenos delitos, pequenos furtos, ou simplesmente ficam
sem uma atividade física, sem uma atividade laboral. Eu fui excluído da sociedade. Esses homens e mulheres estão nas ruas por motivos duros. A maioria sofre de problemas psicológicos que os levaram aos vícios em drogas e álcool. Este homem, além de alcoólatra assumido, é soro positivo. O maior desejo dele é voltar a morar em casa com a esposa. Sei lá se eu vou ter uma chance, né, meu? Se ela vai aceitar de volta. Alguns querem tratamento, mas não conseguem. Só interna o pessoal da cidade. Quem não é da cidade não interna. É dever do poder público municipal atender esses moradores de rua. De acordo com a prefeitura, Sorocaba tem aproximadamente 50 moradores de rua que vivem na cidade e outros 150 que são de outros municípios, mas estão por aqui de passagem. A vice-prefeita e secretária de Cidadania de Sorocaba diz que o município não faz distinção entre cidadãos sorocabanos e de outros municípios. Eu entendo que todo mundo que está aqui é de responsabilidade do município nesse momento. A gente sempre oferece a oportunidade para essa pessoa que não era originalmente de Sorocaba, caso ela queira retornar ao seu lugar de origem. Às vezes a pessoa saiu aí em busca de uma vida melhor e as coisas deram erradas e ela não tem nem condição mais de voltar, né, para sua família, para o lugar onde ela morava. Me preocupo, na verdade, mais com os que estão na rua do que com os que reclamam, né? As pessoas que reclamam, muitas vezes elas reclamam porque elas não gostam de ver. Claro que a gente entende, é claro que também a gente entende que as pessoas às vezes têm um receio. A única opção inteiramente pública, sem depender de ONGs, oferecida pela prefeitura aos mendigos, é o Centro Pop, centro de referência especializado para a população em situação de rua. Aqui eles são tratados, podem tomar banho, lavar roupas, assistir TV e até ler um livro. Trabalhos sociais também são feitos. O único problema é que o local é aberto só entre as 8 da manhã e 5 horas da tarde. Um novo plano de trabalho com os moradores de rua deve ser desenvolvido. Essa equipe, nós estamos com a ideia de que ela chame Amigos da Rua, né? Acho que o nome ele já é um indicador do tipo de ação que nós queremos desenvolver, né? Quer dizer, é uma ação de apoio, não uma ação de repressão. Uma alternativa para retirar esses moradores das ruas seria a internação compulsória, à força. A Constituição nos garante o direito de ir e vir, é um direito básico e fundamental na vida de todo cidadão. No entanto, eu entendo que esta pessoa perdeu a sua capacidade de discernir. E eu entendo que Sorocaba e a nossa região, a todos aqueles que têm uma política voltada para a recuperação dessas pessoas, essas pessoas devem ser internadas independente da sua vontade. O problema é como que critérios a gente usa para definir isso, né? Eu acho que a gente precisa ser muito criterioso, porque você corre o risco de ser uma grande violação de direitos. E enquanto os políticos planejam o futuro deles, os mendigos continuam ali, nas ruas. Queria uma oportunidade assim como muitos também, né? Gostaria de ter, mas é raro. É triste, mas é realidade. O Noticidade mostra agora imagens de rotarianos de Sorocaba que lutam pela erradicação da poliomielite. O gesto, que simboliza falta pouco para acabar com a doença, marcou a reunião realizada hoje durante o dia. Essa luta começou em 1985, quando a polio afetava 350 mil pessoas por ano no mundo, a maioria crianças. Hoje, o vírus selvagem existe em 3 países. A vacinação é a única forma de prevenção. Promotoria de Sorocaba está inconformada com o vencimento de licitação da empresa Alsan para cuidar da leitura de hidrômetros e entrega das contas mensais do SAI de Sorocaba. A empresa, investigada por suposto esquema de fraudes, apresentou o preço mais baixo, pouco mais de R$ 2.612.000. De acordo com o promotor que investiga a Alsan sobre possíveis fraudes em licitações, não há nada de ilegal no processo. Ela só poderia ter sido impedida de participar se já houvesse uma decisão judicial contrária à empresa, inclusive declarando a empresa inidônea
a participar de novas licitações. Isso significa, trocando em miúdos, que o SAI e as outras autarquias que são atendidas por essa empresa, na verdade, eles são reféns dessa empresa. As outras 8 empresas que participaram da licitação têm o direito de entrar com recurso para tentar impedir a vitória da Alsan. Só que nele, elas não podem utilizar as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público como justificativa. O recurso cabível dentro do processo licitatório diz respeito a questões do certame, da disputa, se a empresa atendeu a todas as exigências do edital, se apresentou os documentos exigidos, se o preço dela é exequível ou não, enfim, são questões internas do sistema, do certame licitatório, mas não a questão da investigação. O promotor lembra ainda que o Ministério Público não tem como se envolver no caso. Não cabe recurso nem da parte do Ministério Público, nem da parte da autarquia, nem o próprio CAD, né, de Brasília, enfim. Os órgãos públicos estão de mãos atadas relativamente a essa circunstância. A Operação Águas Claras teve início quando o Ministério Público e o Grupo Antissequestro de Sorocaba descobriram um suposto esquema de fraudes em licitações. Mandados de prisão foram cumpridos, mas todos os suspeitos já estão em liberdade. O grupo de empresas combinariam as vencedoras e os termos de licitações em várias cidades de 7 estados brasileiros. Apesar de Alsan ter vencido mais uma vez a licitação, a Operação Águas Claras continua. Existe muito material que está sendo analisado, provas que estão sendo colhidas também e, portanto, as investigações continuam para que a gente possa chegar no final e apresentar ao Ministério Público dados e elementos importantes que possam alavancar uma denúncia. E agora eu converso com a advogada especialista em licitações, Pedro Guilherme Galli. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite. Que lei é essa que permite que uma empresa investigada participe e ganhe uma licitação? É uma lei federal que diz que ficam impedidas de participar de licitações as empresas que tenham sido suspensas de licitar e consideradas inidôneas. A suspensão de licitar, ela se refere ao próprio órgão, no caso, o SAI. Já a declaração de inidoneidade, ela pode ser estendida a todo o território nacional. Como a Alsan não tem ainda nenhuma condenação em nenhuma dessas duas hipóteses, ela pode participar normalmente de licitações. Agora, o fato da Alsan estar trabalhando já com o SAI, isso facilita ela ter o menor preço, conhecer já o mercado para poder ganhar? Por ela estar já fazendo o serviço, ela já conhece toda a logística de que ela vai empregar. Então, ela sabe onde fazer as medições, quais os funcionários que ela tem que empregar e acredito que pode ser, sim, uma alternativa para ter ofertado o menor preço. Por conta da investigação da suposta fraude, a população teve um prejuízo na leitura de contas. Ficaram suspensas, depois vieram duas contas em seguida, valores diferenciados. Se a população se sentir prejudicada, ela pode fazer alguma coisa? Tem algum recurso? A licitação é um procedimento administrativo público. Cabe a qualquer do povo poder impugnar esse edital de licitação. Depois, já ganha a licitação com a empresa prestando serviço, ela pode fiscalizar esse procedimento administrativo para ver se está havendo uma irregularidade. O município não tem o que fazer? Infelizmente, não tem o que fazer. A lei permite a participação da empresa. Agora, e as empresas que participaram da licitação, as outras que participaram e perderam? Cabe recurso? Como é que funciona? Sim. A lei diz que qualquer empresa que participou pode motivar sua intenção de recorrer na própria sessão, quando será aberto o prazo de 3 dias para apresentação das razões de recurso. Terminado esse prazo, a empresa pode apresentar contra-razões no mesmo prazo de 3 dias e esse processo vai para o julgamento do pregoeiro. Eles podem argumentar o fato da Alsan ser investigada? Não é isso. Não pode misturar os assuntos? Não. Então não tem o que fazer, a Alsan vai prestar o serviço ao SAI? Desde que ela preencha os requisitos do edital e que no recurso seja julgado a favor dela, sim. Isso demonstra, a gente pode tirar alguma conclusão? Credibilidade ou não? Como é que funciona? Na verdade, a Alsan ela tem uma investigação só contra ela. Ela não tem nenhuma condenação, seja por suspensão de licitar
ou seja considerada inidônea. Então ela pode participar, isso daí é um direito dela. Muito obrigada pelas suas informações e pela participação no Noticidade. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada. A chuva deixou o trânsito lento hoje no fim da tarde em Sorocaba. Na Avenida Dom Aguirre, motoristas tiveram que reduzir a velocidade por conta da garoa. E aí a quinta-feira deve ser de chuva na região. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa dos 32. Mesma temperatura prevista para Jundiaí. Jumirim também tem mínima de 20 e a máxima pode chegar a 33. Em Tatuí, a temperatura varia entre 33 e 21 graus. Amanhã, dia 7 de março, é o último dia de inscrição para a promoção Carrossel da TV Sorocaba SBT, que vai levar crianças e adolescentes para assistir a gravação da novela Carrossel. Para participar, basta curtir a página da TV Sorocaba no Facebook, clicar no link da promoção e responder. Quais são os novos telejornais da TV Sorocaba SBT? É bem fácil. Boa sorte! E uma dica, só postar a resposta no mural não tem validade. Agora você vai acompanhar um belo trabalho feito em Cerquilho. Eu estou falando da soltura de pássaros na natureza. Vamos ver. As coleirinhas, os canários e os tico-ticos foram os primeiros a ganhar liberdade. Os curiós, pássaros ameaçados de extinção, também foram soltos por Antônio. As aves foram apreendidas em operações da Polícia Militar Ambiental em várias cidades do estado. Antônio tem autorização do IBAMA para abrigar, cuidar dos animais e depois devolvê-los à natureza. O que a gente fez aqui foi um trabalho de climatização, que é uma adaptação com a região, então são animais super sadios. A maritaca saiu da gaiola, olhou em volta e em poucos minutos saiu para conhecer o que tem em volta do sítio. Já foi. Lindo! E o Noticidade fica por aqui. Uma excelente noite para você. Confira amanhã às 7 horas da manhã, Noticidade Manhã com o Fernando Marques.